bom dia. Hoje eu vim falar sobre quando um dos filhos recebe doação, qual o valor a ser colacionado no inventário. A doação de bens, ela é uma forma de planejamento sucessório que permite ao doador antecipar a transmissão do seu patrimônio aos seus herdeiros, evitando conflitos e custos futuros. No entanto, a doação de ascendente para descendente, ela não é um ato livre de consequências jurídicas, pois ela implica em um adiantamento, da legítima, ou seja, da parcela da herança que cabe aos herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Segundo o artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge ao outro importa em adiantamento do que lhes cabe por herança. Isso significa que o valor do bem doado ele deve ser considerado na hora de calcular a cota hereditária de cada herdeiro, para que se respeite a igualdade das legítimas. Para isso, então, o descendente que recebeu a doação em vida, ele deve trazer o bem à colação no inventário, conforme o artigo 2002 do Código Civil, que fala que os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. A colação, ela é o ato pelo qual o herdeiro informa no inventário o recebimento de bens em vida antecipado pelo autor da herança. O objetivo da colação é igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, evitando que um herdeiro seja beneficiado em detrimento dos outros. Mas qual que é o valor, então, a ser colacionado no inventário? Bom, o valor do bem doado ele deve ser aquele constante do ato de liberalidade, ou seja, do ato de doação. E é o que dispõe, então, o artigo 2004 do Código Civil, onde diz que as dívidas relativas aos bens doados serão imputadas no valor destes bens trazidos à colação. Portanto, não se leva em conta o valor atualizado do bem na data da abertura da sucessão, mas sim o valor que ele tinha na data da doação. Isso evita que haja uma desproporção entre os valores dos bens recebidos pelos herdeiros em vida e os bens deixados pelo falecido. No entanto, existe uma exceção a essa regra. Se o valor das doações feitas em adiantamento de legítima for superior ao valor dos bens deixados pelo falecido na herança, os bens assim doados eles serão conferidos em espécie, ou seja, pelo seu valor atual na data da abertura da sucessão. Isso é o que prevê, então, o parágrafo único do artigo 2003 do Código Civil, que fala: se computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo de bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados eles serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Essa situação ela pode ocorrer quando o falecido se desfaz de quase todo o seu patrimônio em vida por meio de doações aos seus descendentes. Nesse caso, para evitar que os demais herdeiros fiquem sem receber nada ou recebam uma cota irrisória da herança, os bens doados eles devem ser trazidos à colação pelo seu valor atualizado. Por fim, é importante a gente ressaltar que também há uma possibilidade muito grande de dispensa da colação em alguns casos. Exemplo, se o descendente declarar expressamente no ato de doação ou em testamento que o bem doado pertence à parte disponível do seu patrimônio, a parte disponível é aquela que o titular da herança pode dispor livremente sem ofender a legítima dos herdeiros necessários. Bom, segundo o artigo, então, 1789 do Código Civil, a parte disponível corresponde a metade do patrimônio líquido do falecido, se houver herdeiros necessários.
Então, nesse caso, se o ascendente doar um bem a um descendente e declarar que esse bem faz parte da parte disponível do seu patrimônio, o descendente não precisará trazer o bem à colação no inventário, pois não se trata de um adiantamento da legítima, mas sim de uma liberalidade do doador. Concluindo, então, a doação de ascendente para descendente, ela implica em um adiantamento da legítima que deve ser trazido à colação no inventário pelo valor constante do ato de doação, salvo se o valor das doações exceder o valor dos bens deixados na herança ou se houver dispensa expressa de colação pelo doador.